No vídeo de ontem, que nós fizemos as comparações das frações, né? E nós estabelecemos uma regrinha, né? Quando o nosso denominador for iguais, ó, denominadores iguais, onde eu vou olhar para saber se a minha fração é maior ou menor? Então, eu vou olhar para o meu numerador. Então, quanto maior o meu numerador, maior será o pedaço da fração. Então, eu posso dizer que 2/5 é menor do que 3/5. 3/5 é o pedaço maior. Quando nós dividimos as folhas de sulfite ontem, no vídeo de ontem, nós dividimos ao meio em 2 pedaços, depois dividimos a outra em 3 pedaços. Quer dizer o quê? Que eu tenho o mesmo numerador. O numerador é 1, o mesmo numerador. Como que eu vou comparar essas frações se eu não tiver o desenho ou as folhas de sulfite para comparar? Eu vou olhar para o meu denominador. Então, numeradores iguais, o menor denominador é onde está a minha parte maior. Então, o meio é maior do que 1/3. Isso acho que ficou bem claro para vocês ontem, né? Vamos dar continuidade para a próxima. 64, vocês tinham que recortar o anexo lá na página de anexo, tirar o anexo 5, recortar os disquinhos de pizza e fazer a comparação para saber qual era a resposta que vocês iriam dar aqui utilizando o sinal maior ou menor. Então, primeiro aqui, ó, 1/2 e 1/3. Então, 1/2 é toda essa parte aqui. 1/3 é só esse pedaço aqui, ó. Só esse pedaço. Então, eu tenho que saber qual é o maior. Só de olhar eu já vou saber que o 1/2 é maior do que 1/3. É a mesma coisa da folha sulfite. Então, observem agora, ó, numeradores iguais. Eu vou olhar para o meu menor denominador. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui também, tá? Então, ó, eu posso dizer que 1/2 é maior do que 1/3. Eu posso dizer que 1/4 é maior do que 1/8, né? A mesma coisa vocês vão fazer quando os numeradores são iguais. Neste caso aqui, ó, numerador 2/3 e 2/5. Também numeradores iguais, mas mudou o número. É a mesma coisa, não tem diferença. O meu menor denominador, então eu posso dizer que 2/3 é maior do que 2/5. Então, numeradores iguais, para eu saber qual é o pedaço é maior, o meu denominador tem que ser o menor. Neste segundo exemplo aqui, ó, em que eu não tenho nem numerador e nem denominador iguais, né? Como que eu vou fazer essa comparação para poder saber? Tem várias maneiras. Uma delas é você sobrepor. Então, você teria que sobrepor aqui. Vocês teriam que sobrepor aqui em cima da rodelinha de pizza para poder saber. Então, no caso aqui, 5/8. Então, são 5 pedacinhos dessa pizza aqui que foi dividida em 8 pedaços, né? Ela foi dividida em 8 pedaços. Agora, se eu vou olhar aqui essa pizza que foi dividida em 5 pedaços e foram comidas 4 pedaços dela, qual é o maior, né? Qual pedaço maior foi comido? Então, 5/8 ou 4/5, né? Então, olha o que sobrou. Sobrou tudo isso aqui, sobrou tudo isso aqui. Qual é o maior? O que eu vou fazer? Só de olhar aqui eu já sei, porque eu estou comparando, né, uma fração com a outra. Então, eu posso dizer que 5/8
é menor do que 5 quartos. 4 quintos, aliás. 5 oitavos é menor do que 4 quintos. E aí vocês vão descobrir as outras fazendo essa comparação e estabelecer uma regrinha para tudo isso. Na 65 eu também vou continuar comparando frações, mas agora com tiras de frações. Então eu vou observar quais são os pedaços que estão do mesmo tamanho, apesar de estar dividido em quantidades diferentes. Então, essa primeira ficha aqui, ela foi dividida em 2 partes. Esta segunda ficha azul, ela foi dividida em 4 partes. A ficha rosinha, ela foi dividida em 6 partes. A ficha cinza foi dividida em 8 partes. E a roxa em 10 partes. Então, eu vou comparar agora essas frações. Então, se eu pego aqui essa ficha, essa primeira ficha aqui, que é um meio, eu vou comparar ela com todas as outras para eu saber qual é as fichas que são do mesmo tamanho que ela. Então, eu já tracei esse pedaço aqui e agora eu posso saber, ó. Então, eu posso dizer que um meio tem o mesmo tamanho que 2 quartos, ó. Eu somo as frações, ó. 1 quarto mais 1 quarto, 2 quartos. A mesma coisa aqui, ó. Eu posso dizer que um meio tem o mesmo tamanho que 3 sextos. Então, 1 sexto mais 1 sexto, 2 sextos, com mais 1 sexto, 3 sextos. Elas têm o mesmo tamanho. A mesma coisa eu vou fazer com essa ficha de baixo. 1 oitavo, com mais 1 oitavo, 2, com mais 1 oitavo, 3 oitavos, com mais 1 oitavo, 4 oitavos. Então, posso dizer que 4 oitavos tem o mesmo tamanho que 3 sextos, tem o mesmo tamanho que 2 quartos, tem o mesmo tamanho que 1 sexto. A mesma coisa na ficha lilás. Então, 1 décimo mais 1 décimo, 2 décimo, mais 1 décimo, 3 décimo, mais 1 décimo, 4 décimo, mais 1 décimo, 5 décimos. Eu somo os pedacinhos. Então, eu posso dizer que 5 décimos é equivalente a todas essas frações aqui de cima. Como que eu escrevo isso? Como que eu vou pensar nisso? Quando as frações têm o mesmo tamanho, a gente chama de frações o quê? Frações equivalentes. Então, são frações equivalentes. Então, agora, eu quero que vocês prestem atenção aqui. Eu posso dizer que 1 meio é equivalente... Peraí, desculpa. Esse aqui é o sinal de equivalência. O sinal de igual é o sinal de equivalência. Quer dizer, igual tem o mesmo tamanho, né? Então, equivalência é igualdade também. Então, 2 quartos também são equivalentes a 3 sextos, que nós vimos lá. Eu posso dizer que 3 sextos é equivalente a 4 oitavos. E eu posso dizer também que 4 oitavos é equivalente a 5 décimos. Eu tenho certeza que tem muitas crianças que já estão observando uma regularidade aí. Qual seria a próxima fração, então, aqui, seguinte, que seria equivalente a todas essas aqui também? Se eu for pensar nesta regrinha aqui, que eu tenho certeza que muitos já estão construindo uma regrinha aqui. Eu posso dizer também que, se eu fizesse mais uma ficha aqui, eu posso dizer que 6 dozeavos também é equivalente a tudo isso, a todas as outras. Então, fazendo essa comparação aqui, por enquanto nós estamos comparando as fichas. Vocês têm essa fichinha no EMAI e tem também no PNLD. Lá atrás, na última página do PNLD, vocês têm ela. Se vocês fizerem a comparação com uma reguinha, igual eu fiz aqui, vocês vão ver que são frações equivalentes, né? Então, que tem o mesmo tamanho. Quais são as outras, Pro? Ó, vamos olhar aqui, ó. Se eu pego 1 quarto, ó, 1 quarto,
ele tem o mesmo tamanho que 2/8. Então, eu posso dizer que 1/4 é do mesmo tamanho que 2/8. Ou equivalente, porque agora você já sabe o que é equivalente. Eu posso dizer aqui, ó, que mais 1/4, mais 1/4, mais 1/4, que vai dar 3/4, são equivalentes a 6/8. Então, eu posso ir observando essas tirinhas e fazendo as frações equivalentes. Tem uma outra maneira? Tem uma outra maneira, né? Que é dividindo as frações. Então, se eu divido as frações e o quociente dela vai dar o mesmo, o quociente for o mesmo em todas as divisões que eu fizer da fração, essa fração será equivalente. Então, no caso aqui, se eu dividir 1 por 2, e se eu dividir 2 por 4, 3 por 6, se eu dividir 4 por 8, se eu dividir 5 por 10, e se eu dividir 6 por 12, o resultado de tudo isso vai ser o mesmo quociente. Então, todas elas terá como número decimal, presta atenção, número decimal. Todas essas frações, o número decimal correspondente a ela será 0,5 ou 0,50. Então, vocês têm que prestar atenção nisso, tá? Isso é uma regrinha básica. Ah, Pro, então toda fração? Não, você tem que dividir para descobrir. Cada fração tem o seu número decimal. O que eu quero que vocês observem aqui também. Se vocês observarem, o numerador é a metade do denominador. Nessa fração aqui, aqui. Então, se vocês observarem em todas elas, todas, o numerador vai ser a metade do denominador, tá? Então, olha aqui, metade de 2, 1, metade de 4, metade de 3, de 6, metade de 8, metade de 10 e metade de 12. Ou ao contrário, né? Ou ao contrário, você pode dizer que o numerador, o denominador é o dobro do numerador. Então, ó, o dobro de 1, o dobro de 2, o dobro de 3, o dobro de 4, o dobro de 5, o dobro de 6. Eu tenho certeza que cada um de vocês fizeram uma observação diferente, né? Uns observaram que o numerador é a metade do denominador e outros observaram que o denominador é o dobro do numerador. Tudo bem? Então, é isso que eu queria que vocês entendessem agora, pensassem, achem as outras frações equivalentes, porque da próxima vez nós não vamos mais comparar. Nós vamos dividir as frações para poder achar o quociente, o número decimal, para a gente poder comparar agora. Nós vamos começar a comparar com números decimais e entender como é que se transforma uma fração em número decimal e um número decimal em fração. Tudo bem? Até o nosso próximo vídeo.